Boa noite, turmas de primeiro ano. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós começamos a nossa aula, com uma matéria específica de primeiro ano. O nosso conteúdo de introdução vocês já tiveram, para conhecer a biologia e o que ela estuda. Agora a gente vai entrar numa das áreas da biologia, que é a parte de nutrientes. Para a gente poder começar a falar sobre nutrientes, eu tenho ali um título que precisa ser um pouquinho pensado para entender a lógica dessa nossa aula. Nutrientes mais alimentação é igual a energia. Muita gente confunde nutriente com alimentação. É lógico que o resultado dessa conta, nutrientes mais alimentação, é igual a energia. O que significa isso? Significa que os nutrientes presentes na nossa alimentação são responsáveis pelo fornecimento de energia. E independente do tipo de energia, a gente sabe que a energia é algo que faz funcionar alguma coisa. E se eu estou falando de biologia, estudo da vida, estudo do corpo humano, é óbvio que o nosso corpo funciona com energia. Essa energia, ela é fundamental para a sobrevivência de qualquer organismo. Não existe um organismo no mundo, no universo, que não precise de energia para poder sobreviver. E da onde vem a energia, além dos nutrientes da alimentação? Ela vem através de reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo, junto, com o oxigênio que nós respiramos a cada momento. Essa energia, ela é originada a partir do momento que nós somos concebidos. E ela só vai conceber, quando você se torna ali, óvulo e espermatozoide se unem e formam ali um novo organismo. A partir daquele momento, a energia já está sendo disponibilizada para a sobrevivência. E só vai acabar quando o organismo morre. Quando ele deixa de existir, a energia não é mais produzida, logo o organismo entra em óbito. Esses processos químicos que ocorrem no organismo recebem um nome, são chamados de metabolismo, que a gente já vai falar. Então, como é que funciona esse processo químico aí? Bom, eu tenho aqui, os nutrientes. Então, os nutrientes estão contidos na nossa alimentação. Isso significa que um tipo de alimento pode ter vários nutrientes inseridos ali, vários, centenas até. Esses nutrientes presentes na alimentação do nosso dia a dia, eles vão fornecer ao corpo o quê? Energia. Essa energia que vai ser produzida a partir do momento que nós fomos concebidos até o momento da nossa morte, eles servem para a gente trabalhar, eles servem para a gente se divertir, praticar um esporte, eles servem para estudar e servem também, por incrível que pareça, para dormir. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos produzindo energia. E o que seria esse metabolismo, esse processo de produção de energia? Nada mais é do que inúmeras e inúmeras reações químicas que ocorrem dentro das nossas células, ocorrem em uma área específica da nossa célula, que vocês vão conhecer ali no segundo bimestre. São todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo para construir algo ou produção de energia, produção e consumo de energia, o chamado metabolismo. Só que esse metabolismo ele é dividido em duas partes: o metabolismo que constrói e o metabolismo que destrói. O metabolismo que constrói é quando eu pego todos esses nutrientes presentes na alimentação e uso para construir outras substâncias que estão presentes no meu corpo. Então, por exemplo, toda vez que nós vamos nos alimentar, eu tenho que passar todo esse alimento pelo processo de digestão. Para eu conseguir digerir, eu vou ter que ter substâncias químicas, como por exemplo a saliva, que vai ter que atuar sobre esse alimento para digestão. A saliva é parte da construção de uma substância química através do metabolismo.
metabolismo de construção, que é chamado de anabolismo. Então, toda vez que nós estamos anabolizando alguma coisa, nós estamos na parte do metabolismo que constrói. Não importa se é só substância química, mas construção de outras células, construção de tecido, né? Construção de algo que vai ser útil para o meu corpo. E eu tenho a parte de destruição. A parte de destruição é o que a gente chama de catabolismo. O catabolismo é quando eu pego os nutrientes presentes na alimentação e dentro da célula destruo eles para gerar justamente energia. É como se eu pegasse uma madeira, que é a matéria-prima, a lenha, que é o nutriente, e tacasse fogo. E o fogo não deixa de ser uma energia que aquece, uma energia que faz aquecer a água, né, para a gente poder cozinhar, para a gente tomar banho. Então, o nosso organismo faz isso. Ele pega o nutriente, destrói com a finalidade de produzir energia. Essa energia que vocês estão utilizando agora para manter aqui a atenção na aula, para fazer a atividade do seu dia a dia. Tá? Além disso, esse metabolismo que a gente está falando, ele é dividido em dois tipos de metabolismo, dependendo do grau de atividade física que você está fazendo. Então, nós temos o chamado metabolismo basal, que é o metabolismo de base, que é aquele que nós usamos quando estamos em repouso absoluto. Então, quando nós estamos dormindo, eu não preciso de um gasto energético muito alto. Então, eu entro no metabolismo basal, metabolismo de base. Produzir energia apenas para manter as funções vitais e reorganizar no meu cérebro tudo aquilo que eu passei durante o dia. E eu tenho o metabolismo total. O metabolismo total é aquele que a gente usa quando estamos desenvolvendo as atividades do nosso dia a dia. Trabalhando, jogando, nos divertindo, estudando, assistindo uma televisão, não importa. Eu estou no metabolismo total. Só que o metabolismo total ele tem várias oscilações. Por quê? Porque quando eu vou praticar uma atividade física, jogar futebol, o meu gasto energético é muito maior. Enquanto que estudando, o meu gasto energético é bem menor. Então, o consumo e produção de energia vai depender do metabolismo total, vai depender da atividade que eu estou praticando. E existe uma relação muito íntima entre consumo e a produção. Por quê? Porque um indivíduo que tem um trabalho bem extenuante, bem desgastante, como por exemplo uma pessoa que trabalha em obra, né, que levanta a parede, que carrega saco de cimento, que tem que fazer um esforço físico contínuo, o gasto energético dele é muito grande. E se a energia vem justamente dos nutrientes que nós comemos, uma pessoa que tem uma atividade onde o gasto energético é muito grande, ela precisa repor através dos nutrientes presentes na alimentação. Então, é normal que uma pessoa que tem um gasto energético maior coma mais. Então, existe até aquele ditado, né? Não é um ditado, né? Uma expressão que muita gente usa de maneira errada e até às vezes ignorante, né? Que fala assim, nossa, o cara faz um prato de peão, né? Faz aquela montanha ali e o pessoal olha e fala, nossa, não deve ter comida em casa, nossa, que coisa feia, né? E na verdade não imagina que aquela pessoa deve ter um trabalho que seja extenuante. Por quê? Porque gasto energético maior, eu preciso repor o meu consumo também. Então eu como mais. Diferente de uma pessoa que fica sentada numa mesa mexendo no computador. O gasto energético dela é bem menor. Então, normalmente, essa pessoa se alimenta menos. Então, é uma proporção entre produção de energia e o consumo dessa energia. É como eu querer encher e viajar 300 quilômetros com 1 litro de gasolina. O carro para. Então, eu preciso colocar a quantidade de energia necessária para desenvolver aquela atividade. Tá? Então, isso é o metabolismo. Tá? Então, aqui está no quadrinho, depois vocês vão receber no formato PDF para ter aí as descrições. Tá? Bom, esses alimentos que nós ingerimos todo o nosso dia a dia contém os nutrientes
como eu falei, que são importantes para o nosso organismo. E todos esses nutrientes, eles são denominados de compostos. Então, nutrientes são compostos. Esses compostos são apenas dois. Entre todos os nutrientes que nós temos na alimentação, eu tenho apenas dois tipos de compostos. Os chamados compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Cuidado, gente, porque orgânico aqui não está relacionado à agricultura orgânica, que é sem agrotóxico, que é uma coisa mais natural. Nós estamos falando de substâncias químicas, tá? O que diferencia um composto inorgânico de um composto orgânico? É a presença de um elemento químico, de átomos de um elemento químico, que vocês vão ver lá na tabela periódica com a professora Kátia. E esse elemento químico é o carbono. Então, nós temos ali na tabela periódica, né, a letrinha C, que representa o carbono. Esse elemento químico é que determina se algo é orgânico ou inorgânico. Então, os inorgânicos são aqueles que não têm carbono na sua composição molecular. Então, eu não acho na composição da molécula do elemento, do nutriente, o Czinho lá. Enquanto que os orgânicos são aqueles que possuem moléculas, átomos de carbono em sua composição. Quer ver um exemplo simples? Olha aqui. Água. A água, H2O, é a representação molecular da água. Seja ela no estado sólido, líquido ou gasoso. H2 significa que a água tem 2 átomos de hidrogênio. O, um átomo de oxigênio. Notem que o H2O não possui a letra C. Significa que a água é um composto inorgânico. Cuidado, porque quando vocês conhecerem a tabela periódica com a professora Kátia, vocês vão ver que existem outros átomos que também têm C, só que vem acompanhado de uma outra letra minúscula. Então, o carbono é o C sozinho. Quando eu tenho, por exemplo, Cl, eu tenho o cloro. Quando eu tenho Cr, eu tenho o cromo. Então, cuidado, porque carbono é o C sozinho. Se vem acompanhado de outra letra, normalmente minúscula, é outro elemento químico, tá bom? Bom, se a água é inorgânica, eu tenho aqui o orgânico, a glicose. A glicose, que é o açúcar, ela é representada pela molécula C6H12O6. Vocês vão conhecer mais a fundo essa molécula aqui, tá? Notem que eu tenho hidrogênio, oxigênio, mas também tem o quê, ó? Tem o carbono. Então, eu tenho o Czinho aqui na composição da glicose. Isso significa que a glicose é um composto orgânico. Tudo bem, gente? Então, o que diferencia algo orgânico de inorgânico dentro dos compostos, dos nutrientes, é a presença do carbono, do C. Beleza? Ótimo. Se nós vamos estudar esses compostos, esses nutrientes, eu começo por um dos mais importantes, que é inorgânico, que é a nossa água. Gente, a água é um dos compostos inorgânicos fundamentais para a sobrevivência de qualquer organismo. Eu posso ter tudo, mas se eu não tenho água, eu não tenho nem a condição de ter vida. Os caras gastam bilhões de dólares para construir foguete, para explorar outros planetas, Marte, por exemplo, para buscar o quê? Água. Porque se ele acha água, ele sabe que há condição de haver vida. Sem água não existe vida em nenhuma circunstância. Quer pegar um exemplo básico? Carne seca, carne de sol. Fica na geladeira? Não. Carne seca porque não tem água. Você não precisa deixar na geladeira por quê? Porque não tendo água, não vão se alojar bactérias que vão decompor aquilo lá, então a carne não apodrece. Pega um bife normal que você compra na padaria e deixa ali em cima da pia. No dia seguinte já está começando a ficar podre, está fedendo. Por quê? Porque se alojaram bactérias, porque a carne tem o quê? Tem água em grande quantidade, não só presente no sangue,
mas nas células que estão ali. Então, se não tem água, não tem condição de haver vida. Então, é um composto indispensável para a sobrevivência de qualquer organismo. Só que o importante aqui é saber o que a água faz dentro do meu corpo. Então, quais são as funções da água? Muita gente vai falar assim, bom, qual é a importância da água para o meu corpo? Aí você vai falar assim, é hidratar, a água hidrata. Realmente, a água tem a ação de hidratação. Só que hidratar é botar água para dentro do corpo. Então, quando eu estou bebendo água, eu estou me hidratando. O importante é saber o que essa água vai fazer dentro do meu corpo. Eu bebo, hidratando o organismo, mas eu quero saber, essa água dentro do meu corpo vai fazer o quê? E a primeira função de 5 da água está aqui, ó, transporte. A água atua no transporte de substâncias químicas dentro do nosso corpo. Exemplo, o sangue. O sangue é o único tecido líquido que existe no nosso corpo. E ele carrega as substâncias importantes que as nossas células precisam. Se eu tenho uma quantidade de água pequena dentro do meu organismo, o sangue não transporta de maneira eficiente essas substâncias por todo o meu organismo. O sangue são as vias de transporte no meu corpo. Outro exemplo, solvente. A água é um solvente natural, ela dilui substâncias diversas. Ela já atua diluindo o sangue, deixando ele mais líquido para correr bem. Outra coisa importante é a urina. Então, toda vez que nós vamos ali no banheiro fazer o número 1, eu estou usando a água para diluir a ureia, que é uma substância tóxica produzida pelo metabolismo das nossas células. Na verdade, minhas células produzem substâncias bem mais tóxicas, como a amônia. Só que vai para o fígado transforma em ureia, a ureia é menos tóxica, vai lá para o nosso sistema circulatório, cardiovascular, os rins retiram essa ureia, o que eu faço? Eu diluo essa substância tóxica com água e vou no banheiro e faço xixi e jogo essas substâncias tóxicas para fora. Então a água é um excelente solvente natural. Outra função, regulador térmico. Regula a temperatura do corpo quando ele se aquece muito. Exemplo, o nosso suor. Nós temos bilhões de glândulas sudoríparas pela pele. O nosso corpo, como vocês sabem, ele mantém uma temperatura estável, 36 graus e meio, é a temperatura adequada. Acima disso, 37 e pouco, já está febril. Você está tendo uma hipertermia, o aumento da temperatura. Abaixo dessa temperatura já está hipo, ou seja, você está tendo uma hipotermia. Então, nós mantemos uma temperatura estável. Eu não posso nem baixar demais, porque eu posso morrer, e eu não posso aumentar demais, porque senão eu também morro. Então, o que acontece quando nós estamos ali, começando a praticar uma atividade física ou num ambiente muito quente? A temperatura começa a subir. E não pode. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso baixar essa temperatura. Então, meu corpo começa a produzir o quê? O suor. O suor é feito à base de água, além de sais diversos, ácido úrico. E quando eu jogo esse suor por cima da minha pele, ele faz com que o calor se dissipe mais rapidamente e a temperatura baixe. E aí eu consigo manter uma temperatura mais estável. Quem faz isso? A água dentro do suor. Outra função, lubrificante. É um excelente lubrificante, está presente ali nas articulações dos ossos, por exemplo. Então, para a gente manter as articulações funcionando de maneira satisfatória, eu preciso ter todas as minhas cartilagens presentes nas articulações, que a gente chamava de junta, bem lubrificada. Para isso, em cada articulação, eu tenho uma pequena bolsa, chamada bolsa sinovial. E dentro dessa bolsa sinovial, tem ali uma substância química feita à base de água, entre outras, que deixa meio densa. E essa bolsa vai jogando nas articulações, onde tem a cartilagem, de tempos em tempos,
para que essa articulação fique lubrificada e você possa fazer um movimento satisfatório. Onde mais eu tenho lubrificação? Nas mucosas. Mucosa da garganta, na área genital, né? Então, bastante água nessas regiões aí para manter a lubrificação adequada. E a última função da água, a hidrólise. Hidro, lembra dos radicais gregos? Hidro, água. Lise, quebra. Então, a água atua quebrando partículas alimentares, como, por exemplo, na saliva. Então, a saliva tem grande quantidade de água, que ajuda lá a umedecer o alimento, ajuda a dissolver esse alimento, tá? Então, é um processo chamado de hidrólise. Por isso que chama hidroelétrica, porque eu produzo eletricidade a partir da água que gira lá as turbinas. Tudo bem, gente? Então, a água tem como função dentro do meu corpo transportar, diluir, baixar a temperatura, lubrificar e quebrar moléculas alimentares. Bom, esse foi o primeiro composto inorgânico. Os outros compostos inorgânicos são os chamados sais minerais. Todo mundo já ouviu falar de sal mineral, né? Pois é, os sais minerais abundantes na natureza, né? Eles são fundamentais também para o funcionamento do organismo. Eles são coadjuvantes no auxílio do funcionamento de alguns órgãos. O que seria coadjuvante? O ator principal de um filme é aquele que desenvolve o enredo, desenvolve a história, né, a narrativa, é o protagonista. O ator coadjuvante é aquele cara que dá base para o ator protagonista, o ator principal, desenvolver o seu papel, desenrola a história. Isso significa que os sais minerais eles são fundamentais para que muitos órgãos do nosso corpo e células possam trabalhar. Sem os sais minerais, a ação desses órgãos fica prejudicada e não anda direito. Todos esses sais minerais, gente, são encontrados na tabela periódica, na sua estrutura atômica mais simples que existe. Tá? Todos, sem exceção, estão na tabela periódica. E a gente vai falar da importância de alguns deles aqui, tá? Então, olha só. Tem o primeiro aqui, ó. Opa! O cálcio. O cálcio é o Ca na tabela periódica. Então, ele é muito importante no processo de calcificação e manutenção dos nossos ossos. Ele é muito importante por quê? Porque ele se junta com outro sal mineral, que eu já vou falar, que é o fósforo. Então, ele forma ali o fosfato de cálcio. Então, o fosfato de cálcio junta fósforo, que é a letra P da tabela periódica, com o cálcio. Formando o fosfato de cálcio, eu tenho a calcificação óssea, e essa calcificação óssea é o que confere dureza, a rigidez aos ossos. O osso fica duro. Cuidado que não é resistência. Resistência é uma proteína que a gente vai falar ali na frente. Então, o osso fica duro graças ao cálcio e ao fósforo que forma o fosfato de cálcio. Tá? O cálcio também é importante nas células nervosas porque atua ali na condução do impulso nervoso e na contração dos nossos músculos que geram movimento. O fósforo, além da manutenção óssea, como eu acabei de falar, ele também está presente na composição do DNA e no RNA. DNA e RNA a gente vai conhecer um pouquinho para frente, que são as bases de configuração genética de um organismo, e o RNA no nosso organismo é a parte que trabalha na síntese proteica para formar o DNA também. O ATP é uma sigla para adenosina trifosfato. Adenosina tri de 3P fósforo. Então, a energia que a gente está produzindo no metabolismo, ela é formada de substâncias químicas. E para eu formar o ATP, eu tenho 3 fosfatos ali, 3 fósforos que vão participar desse processo metabólico aí, tá? O outro sal mineral importante é o sódio. Sódio é o Na na tabela periódica. Aí você vai falar assim, peraí, professor, cálcio Ca, tudo bem. Fósforo é P. Sódio é Na.
A professora Kátia vai aprofundar isso aí com vocês, gente, é porque quando foi criada a tabela periódica não, quando foi criada a nomenclatura dos átomos das substâncias químicas, foi usado o latim. E o latim, né, fósforo se escreve com P. Em latim, sódio se diz natrium, Na. Então, se usou a primeira letra e a segunda, em alguns casos, dos elementos químicos em latim. Por isso que na tabela periódica vocês vão se deparar com essa nomenclatura que não bate com a nossa língua portuguesa. Tá? Então, sódio é o Na, porque sódio em latim se diz natrium. Tá? Ele atua na osmorregulação, ou seja, no volume de água dentro das nossas células. Como é que funciona isso? Bom, todo mundo sabe que o sódio, ele é um cara que retém o líquido dentro das nossas células. Então todo mundo fala assim, nossa, uma pessoa que tem hipertensão não pode comer alimento com muito sódio. O sódio está presente aonde, gente? No sal de cozinha. É o NaCl, o cloreto de sódio. Então, o sódio, ele retém líquido. Então, uma pessoa que é hipertensa, ela não pode se alimentar com alimentos muito salgados, porque quanto mais ela se alimenta com alimento salgado, mais água ficam retidas dentro dos vasos sanguíneos. E aí eu posso ter um volume excessivo e causar um problema grave, um rompimento de um vaso, de uma artéria, ter um derrame cerebral ou coisa parecida. Então, o sódio, ele controla a quantidade de água dentro do corpo. Então, vamos remeter a uma propaganda que vocês conheceram já, da Bonafonte. A Bonafonte tem como slogan o quê? Água com 0% de sódio. A água, como a gente sabe, ela é mineral, porque ela vem da terra. Então, quando você pega a água no mercado, está lá água mineral, você vai olhar atrás no rótulo, você vai ver que tem um monte de sal mineral. E sódio tem bastante. Então, o que a Bonafonte tem? Ela tira o sódio. Se vocês verem, a propaganda da Bonafonte ela é dirigida para o público feminino. Mulheres, porque as mulheres, né, por uma questão hormonal e tudo mais, elas são pessoas que retêm muito mais líquido. Então, elas têm lá, ficam mais peso nas pernas, né, aquela sensação de inchaço. E aí o que acontece? Com menos água, né, desculpa, com menos sódio na água, ela tem uma chance menor de ter esses tipos de problema. Então, se você ver a propaganda da Bonafonte, você vai ver ali a mulher com o vestido, né, todo cheio de bolinha, que representa a sujeira do nosso corpo, e ela toma água Bonafonte, o que acontece com as bolinhas? Vão embora. Por quê? Porque se ela toma uma água com menos sódio, a água a gente já viu que é fundamental, ela vai mais ao banheiro, porque ela não retém muito líquido. E é no banheiro, fazendo xixi, que a gente joga a sujeira para fora. Então, por isso que a Bonafonte tem aquela ideia, né, de público feminino e da liberação das impurezas do nosso corpo. Tá? Então, o sódio controla o volume de água dentro do nosso organismo. O flúor é a letra F na tabela periódica, ele vai atuar na formação dos ossos e dos dentes também. E o flúor, ele é adicionado na água que é tratada pela, no nosso caso, a Sabesp, né? Fornecimento de água potável, que é a água para consumo nosso. Então, quando o cara está fazendo tratamento da água para ser distribuído para as nossas casas, é adicionado flúor, né, durante o processo final desse tratamento de água, porque nos alimentos tem muito pouco. Então, na hora que a criança que não tem condição de comprar uma pasta de dente, seja lá qual for o motivo, ela só de bochechar com a água da Sabesp, ela já está adicionando o flúor ali na composição, né, para ajudar os dentes e tudo mais. Então, o flúor ele é adicionado na água de tratamento da Sabesp. Tá? O iodo, letra I na tabela periódica, ele é fundamental para
auxiliar a nossa glândula tireoide ou tireoidea, que fica aqui na região do nosso pescoço, tá? A produzir os seus hormônios, principalmente o hormônio chamado tiroxina. A tiroxina é o hormônio que controla a velocidade com que nós produzimos e consumimos a energia. Então, essa glândula que fica aqui na região do pescoço, ela vai produzir, entre outros hormônios, como a calcitonina, por exemplo, a tiroxina que controla a velocidade do nosso metabolismo. E o iodo é uma coisa interessante, por quê? Porque o iodo ele é adicionado intencionalmente no sal de cozinha. Então você pode ver lá, pegar uma embalagem de sal de cozinha, você vai ver lá, cloreto de sódio iodado, ou sal com iodo, sal iodado. Por quê? Porque quando o sal vai para a refinaria, eu vou adicionar esse iodo de maneira proposital, porque todo dia eu tenho que ter uma quantidade pequena de iodo na minha alimentação, para que a glândula tireoide funcione direitinho. Então, existe uma lei federal que obriga os refinadores de sal a colocarem o iodo para que esse sal seja sempre utilizado no nosso dia a dia e o iodo possa atuar no funcionamento da glândula tireoide, que produz vários hormônios aí. O próximo é o magnésio, Mg na tabela periódica. Ele vai ser importante no nosso organismo, no metabolismo, mas ele também é muito importante nas plantas, tá? Na clorofila, na molécula de clorofila. A molécula de clorofila é aquela que capta a luz solar para produzir a energia através da fotossíntese. Então, a quantidade baixa de magnésio na clorofila não permite com que a planta faça uma boa fotossíntese e produza ali a energia que ela necessita. O zinco, Zn na tabela periódica, é muito bom para manter o sistema imunológico sadio. O sistema imunológico, vocês estão ouvindo muito falar dele agora na pandemia, né? Ou sistema imune, é aquele que previne, nós vamos falar bastante dele aqui, viu, gente? É aquele que previne o nosso corpo de pegar doenças, é aquele que elimina as toxinas, é aquele que ajuda na cicatrização, é o sistema de proteção do nosso organismo contra agentes invasores ou substâncias que o meu corpo possa estar produzindo que sejam tóxicas ou que entrem nele, tá? Então, ajuda na recuperação de lesões e manter sadio o sistema imunológico. E, por último, eu acho que é o último, o potássio, que é a letra K na tabela periódica. Ele vai ser muito importante também na osmorregulação, ou seja, o controle hídrico dentro das minhas células, mas também ele é importante porque ele auxilia na contração muscular. Então, as proteínas que são chamadas miosina e actina, que a gente vai falar delas também mais para frente, porque é orgânica a proteína, elas fazem a contração e relaxamento dos músculos. O potássio auxilia e influencia nesse processo de contração. Então, vocês já devem ter ouvido falar, nossa, a pessoa teve muita cãibra, dá a banana, porque a banana tem bastante potássio e ajuda a evitar a cãibra. É exatamente isso mesmo, gente. O potássio auxilia no tônus muscular do músculo. Então, o tônus muscular é quando você faz uma atividade física ou faz um esforço e não cansa o músculo. A partir do momento que você faz um esforço físico e está exagerando nesse processo e o seu músculo está além da capacidade dele, o músculo começa a entrar em fadiga. Ele sai do tônus muscular e começa a entrar em fadiga, que é o cansaço desse músculo. Quando ele cansa, significa que você foi além daquele processo que ele aguentava. Então, provavelmente ele já produziu ácido lático, que é o que causa dor na musculatura quando você passa do limite. E aí, à noite, o seu músculo vai te dar a resposta do que você fez. Ou seja, o músculo que é um movimento voluntário, né, os músculos esqueléticos que estão presos nos ossos, depende de
um movimento que eu decido fazer, eles passam de voluntários, ou seja, só vai mexer quando eu quero, para involuntário. Então a cãibra é justamente isso, é uma contração involuntária de um músculo voluntário. Então o músculo que só se mexe quando eu quero, vai se mexer quando ele quiser. Então ele vai se contrair sem eu mandar. O problema é que, mesmo numa atividade física, por mais força que eu faça, apenas uma porcentagem dos músculos entra em contração. Não são todos que entram em contração. Na cãibra, todos os músculos da região afetada vão entrar em contração. É por isso que fica aquela bola dura, extremamente dura. E o problema maior é que quando ocorre a contração de todas as células musculares, os nervinhos que estão passando ali, mandando comando para que esse músculo contraia e relaxe, eles são espremidos. E nervo é muito delicado. Então, a dor vem justamente por causa dessa compressão e esmagamento dos nervos que estão passando ali no músculo. Por isso que a cãibra fica muito dura e é extremamente dolorida, porque nervo é extremamente delicado. Quem nunca sentiu uma dor de bater aquele nervinho aqui no cotovelo? Né? Então você imagina os nervinhos passando ali no músculo sendo esmagados todos ao mesmo tempo. Isso que é a cãibra. É uma contração involuntária de um músculo que é voluntário. Aí, ó, faltou ferro, gente, esqueci. Ferro Fe na tabela periódica. Ele é muito, muito importante para a composição da molécula de hemoglobina. HB é a sigla dela. A hemoglobina é a molécula, que é uma proteína, é orgânica, que carrega o oxigênio dentro das células sanguíneas, ou seja, nas hemácias. Então tem um esquema aqui, ó. Então, essas são as hemácias, são as células presentes no nosso sangue, parece uma rosquinha sem furo. O meinho dela é mais afundado. Dentro da hemácia, que é a célula sanguínea, nós temos a hemoglobina, que tem cor vermelha, uma pigmentação. Essa molécula de hemoglobina, ela é gigantesca. E ela carrega aqui, ó, 4 moléculas de oxigênio. Então, cada célulazinha do nosso corpo carrega o oxigênio ali, a célula do sangue, tá, gente? Carrega as moléculas de oxigênio. Para eu poder fazer uma proteína como essa, a hemoglobina, eu preciso do ferro. Por isso que pessoas que têm deficiência em ferro, têm lá a famosa anemia ferro-piva. Tem alimentação pobre em ferro. Se eu não tenho ferro, eu não construo hemoglobina. Por quê? Olha só, aqui é um esquema, gente, da molécula de hemoglobina. Enorme. Olha onde está o ferro. Bem no meio. Então o ferro é como se fosse ali os alicerces que constroem uma casa, né? As sapatas de um edifício. Se eu não tenho o alicerce, a minha casa desmonta. Então eu tenho que ter ali o ferro segurando toda a molécula de hemoglobina. Então, sem ferro, eu não produzo hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina, eu não tenho célula do sangue. Se eu não tenho célula do sangue, eu não tenho como captar o oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho energia. Por isso que a anemia tem como principal sintoma o quê? A fraqueza, o cansaço. Então, a primeira coisa que o médico faz quando vai ver se você está anêmico é fazer o quê? Puxar para olhar o branco dos seus olhos. Por quê? Porque se tiver branco lá embaixo, né, embaixo da pálpebra, significa que você está sem célula sanguínea. Então você está ali com uma anemia. Quando está bem vermelhinho, significa que a quantidade de sangue está adequada, porque sem hemoglobina eu não tenho hemácia, e sem hemácia eu não transporto oxigênio. Beleza? Joia, gente. Por enquanto, gente, vai ser isso aí, tá? Então,
falamos dos compostos inorgânicos, água e sais minerais, a importância deles dentro do nosso organismo e logo em seguida vai vir uma atividade sobre esse conteúdo aí, tá bom? Um abraço e até mais.